Fala, nação rubro-negra e amigos do canal, sejam todos muito bem-vindos. Neste vídeo eu falarei sobre o jogo Red Bull e Bragantino, onde assistir, escalações, desfalques, palpite, aí tudo que você precisa saber sobre este jogo aí da quinta rodada do Campeonato Brasileiro 2024. O Massa Bruta está no G4 e faz bom início de campeonato. O Flamengo tem apenas um ponto a menos em relação ao Bragantino, mas a torcida está irritada com o desempenho da equipe, né, galera? Então vamos falar aí sobre este assunto também, né? Então eram 3 jogos consecutivos sem vitórias até o triunfo magro por 1-0 aí na última quarta-feira contra o Amazonas aí pelo jogo de ida da Copa do Brasil. Mas o resultado positivo não acalmou a exigência da torcida do Flamengo aí, muito pelo contrário. As vaias e protestos contra Tite após o apito final do confronto repercutiram fortemente nas redes sociais e mesas redondas aí escancarando aí a insatisfação da nação aí com o trabalho em curso do técnico aí do Flamengo. Então neste sábado aí, o Flamengo aí volta a campo para encarar o Red Bull Bragantino em partida válida pela quinta rodada do Brasileirão. Com 8 pontos conquistados, o Massa Bruta aparece na terceira posição aí de momento, enquanto o Flamengo é o oitavo colocado com 7 pontos, tudo embolado aí neste início de competição, né? As equipes aí se igualando, né? Estão falando quando e onde é o jogo entre Red Bull Bragantino e Flamengo. Então, Casa do Bragantino, estádio Nabi Abichedi, será o palco desse confronto aí da quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Em sua última visita ao estádio, o Flamengo foi simplesmente, como é que eu vou dizer, né? Passou vergonha, né? Foi derrotado por 4-0. Um dos jogos aí que alavancou à época o desgaste do torcedor do Flamengo com o treinador Jorge Sampaoli, né? Foi feio, foi o ano passado aí, né? Então, fazendo aí a ficha técnica da partida, o local é Bragança Paulista, em São Paulo, né? O estádio é a Nabi Abichedi. A data, neste sábado, dia 4 de maio de 2024. Horário é às 18h30, horário de Brasília. O árbitro é Paulo César Zanovelli da Silva, de Minas Gerais. O VAR é Daniel Nobre Bins, do Rio Grande do Sul. Onde assistir Red Bull Bragantino e Flamengo aqui no Brasil. Então, a partida deste sábado aí entre Red Bull Bragantino e Flamengo, que é válido pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro 2024, terá a transmissão apenas para assinantes do Premier, galera. Só no Premier passará esta partida. E onde assistir Red Bull Bragantino e Flamengo fora do Brasil. Então na Argentina não terá transmissão. No Canadá irá passar na Fanatics Canadá. O horário será às 17h30, né? Até às 14h30, depende do local onde que você mora no Canadá. Nos Estados Unidos você pode acompanhar pelo Premier Internacional, né? Então no Peru não terá transmissão e em Portugal você pode acompanhar no Sport TV 1. Horário 22h30 lá em Portugal, né? Sempre 4 horas, né, de diferença. Então o retrospecto entre Red Bull, Bragantino e Flamengo. Segundo aí o levantamento do portal O Gol, especializado em estatísticas e histórico de confrontos do mundo do futebol, Red Bull, Bragantino e Flamengo já se enfrentaram em 19 oportunidades, levando em conta aí todas as competições do calendário. O Bragantino leva pequena vantagem no retrospecto geral diante do rival. 7 vitórias do Massa Bruta, 6 empates e 6 triunfos do Flamengo aí, né? Então está praticamente aí quase igual, né? Então os últimos 5 jogos aí o Red Bull Bragantino teve 2 vitórias sobre o Flamengo, 1 empate e 2 vitórias do Flamengo aí, está embolado. O último jogo foi Flamengo 1, Bragantino 0, no dia 23 de novembro de 2023 aí pelo Brasileirão, galera. As campanhas de Red Bull Bragantino e Flamengo, os últimos 5 jogos, o Red Bull vem de 2 empates e 3 vitórias. O Flamengo vem de 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate aí, galera. Então o Flamengo não vem bem aí, né? E os desfalques do Bragantino? Então com o Eduardo Sacha aí em grande fase, o Massa Bruta deve entrar em campo com o que tem de melhor à disposição. Raul, Andrés Hurtado e Nathan Camargo aí, né? Estão lesionados e não ficam à disposição de Pedro Caixinha para o compromisso. La Quintana e Thiago Borbas ficam como opções para o banco de reservas, passando a provável escalação do Bragantino aí contra o Flamengo, então, que deve ser com Cleiton, Nathan Mendes, Pedro Henrique, Eduardo Santos e Juninho Capixaba, Jadson, Eric Ramírez e Gustavo Neves,
Vitinho, Mosqueira e Eduardo Sacha. Os desfalques do Flamengo, galera, o Flamengo já está mais desfalcado, então o Flamengo segue sem poder contar com o serviço dos lesionados Cebolinha, Eric Pulgar e de Arrascaeta. Liberado para retornar às atividades após conseguir efeito suspensivo, o Gabigol deve iniciar a partida aí como opção entre os reservas. Preservados aí contra o Amazonas, Luiz Araújo e Ayrton Lucas podem retomar os 11 inicial. Passando aí a provável escalação do Flamengo contra o Braga aí, que deve ter Agustin Rossi, Guilherme Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Matias Vinha ou Ayrton Lucas, né? Daí já no meio-campo aí, Alan, Gerson e De La Cruz. Aí na frente teremos Luiz Araújo, Bruno Henrique e Pedro, né? Então essa seria a escalação aí do Flamengo por hora. Pode ser que o Loran aí entre na vaga de Luiz Araújo, né? Essa também pode ser aí uma das opções de Tite aí para o ataque, né? Então, fazendo uma previsão aí para Red Bull, Bragantino e Flamengo, né? Então o retrospecto histórico entre Bragantino e Flamengo aponta grande equilíbrio e realmente os jogos recentes entre Massa Bruta e Flamengo, exceto a goleada do time paulista em 2023, têm sido muito disputados. Então esse deve ser o enredo aí da partida deste final de semana. Afinal, são os dois clubes que brigam aí na parte de cima da tabela de classificação e chegam desgastados aí após uma maratona de jogos por outros torneios aí, né? Então será um jogo difícil aí, né? Vamos apostar aí na vitória do Flamengo aí por 2-1, né? Mas o empate seria o mais adequado aí, né, galera? 1-1, né? Seria o resultado, na minha opinião, né? Mas é isso aí, nação rubro-negra. Quero agradecer a todos pela presença aqui no canal. Em breve voltarei com mais informações do Mengão. Um forte abraço a todos e até a próxima.